pessoa que ela é vítima, ela também tem uma tendência a não conseguir enxergar oportunidades. Ela tem uma tendência a não conseguir enxergar oportunidades. Por quê? Porque o mundo está contra ela. É claro que eu estou exacerbando aqui, né? Aumentando, mas você pega aí o pedacinho que fizer sentido para você. Pô, em tal ponto eu acho que eu fui vítima. Todo mundo é um pouquinho de vítima em algum ponto, porque a gente foge das nossas responsabilidades. A gente não quer assumir, né? Então a gente acaba não enxergando oportunidades. Por quê? Porque a gente acha que é tudo contra nós. Então por que a gente vai se mover para fazer alguma coisa se tudo está contra nós? A gente mata a nossa própria iniciativa quando a gente é vítima. A gente entra numa labuta de reclamação e pouco numa proposta de ação. A gente não explora o lado da ação para a gente, sabe? E a gente começa a evitar riscos. Se existe uma coisa que acaba com carreira de qualquer pessoa, e não é carreira só corporativa, a gente está falando de carreira corporativa aqui, de trabalhar em grandes empresas, mas não é só isso. Né? A gente acaba, quem evita todos os tipos de riscos, ela não está vivendo no mundo normal, onde a gente sair, descer do prédio e ir na padaria é um risco, sabe? Então, a gente acaba, as pessoas que têm esse hábito de se vitimizar e de não ser protagonista na sua carreira, acabam evitando qualquer tipo de risco. Então, se vem uma promoção, não é para mim. Se vem uma... É difícil até chegar à promoção, mas suponhamos que venha, né? Se abre uma vaga interessante, não consigo. Esse não consigo, ele vai ser disfarçado de é difícil. Mas, no fundo, eu não consigo. A gente disfarça colocando, é difícil, não é para mim. Mas é só lá no fundo, eu não consigo mesmo. Que a gente não quer assumir. Tá? Então, isso é ruim para a carreira profissional, porque todo mundo vai ter que assumir algum tipo de risco em determinado momento da sua vida. Né? Riscos calculados, alguns não calculados, né? Alguns só no feeling mesmo. É vida real, mas a gente precisa assumir riscos, e quem assume risco, ele tem retorno. Vocês sabem por quê, por exemplo, que ações, em alguns momentos, elas dão um retorno maior do que para as deusas investidoras, hein? Para as deusas investidoras. Ações, em alguns momentos, dão um retorno maior, mais significativo do que um tesouro direto, para quem não está habituado, não sei explicar direitinho, mas são investimentos de menor risco. Investimentos de menor risco trazem menos retorno. Por quê? Quando você investe em algo que tem risco, o retorno tem que valer a pena, senão você não investe. Então, quem quer ter um retorno que vale a pena, precisa assumir riscos. E quando a gente está falando de empresas grandes, você vai estar sempre em posições que você vai precisar assumir risco em algum momento. Então, quando você chegar no processo seletivo e se mostrar aquela pessoa vítima, aquela pessoa foi a situação, foi o chefe, foi tudo estava contra ela sempre, nunca era ela, não faz sentido ter essa pessoa dentro do mundo corporativo. Não naquela empresa que já sabe o que quer, que já tem clareza e que tem dinheiro para colocar ali, para investir pesado em você. A empresa, quando ela investe pesado num colaborador, ela também está assumindo um risco. Só que esse risco é mitigado através de uma entrevista, através de um processo seletivo. Ele é reduzido, mas ainda é um risco, tá? Aí porque você vai ter uma postura diferente do que a empresa que está te contratando está tendo, sabe? Culpa sorte também, né? Eu tive muito azar. Gente, olha só. Esse conceito de sorte, ele pode ser um vilão e pode ser um amigo. Né? Quando a gente acredita na sorte, a gente não pode acreditar só na sorte boa. A gente tem que acreditar no azar também. Não tem como acreditar no preto sem acreditar no branco. É meio que isso. Né? Então, é positivo quando você entende que existem fatores que podem te atrapalhar e por isso você precisa se precaver. Né? É uma má sorte. E tem fatores positivos que podem te ajudar, que é uma boa sorte, mas que você não deve contar com eles. Então, é nesse momento que o conceito da sorte ajuda. Fora disso, se ela for usada como
uma moleta para você colocar a culpa em coisas que você poderia ter se precavido, só te atrapalha do seu objetivo. A gente se engana muito, né? Engraçado.